Uma das vereadoras mais votadas na última eleição no Rio de Janeiro, Marielle Franco, do PSOL, foi assassinada a tiros ontem à noite no centro da cidade. A vereadora de 38 anos estava no carro com o motorista, que também morreu baleado. Os atiradores fugiram sem levar nada. A principal suspeita dos investigadores é execução. Marielle defendia os direitos humanos e defendia os moradores de favelas. Pouco antes de ser assassinada, ela participou de um encontro com mulheres negras. É a gente que está morrendo, é o nosso povo que está morrendo, então a gente tem que lidar para avançar. Você vai ver também as dificuldades de quem tenta se inscrever no FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal. O site deu tanto problema que o prazo foi prorrogado. Numa cidade do Maranhão, a merenda nas escolas se resume a meia espiga de milho. Os alunos dizem que passam fome. Apesar da conta de luz nas alturas, o brasileiro ainda passa, em média, 14 horas por ano no escuro. Até na capital federal, as quedas de energia são frequentes. Preocupado com a proliferação de mosquitos e com a desordem, a Prefeitura de Fortaleza vai rebocar carros velhos abandonados pelas ruas. O Ceará teve o maior número de casos de chikungunya no país. Uma feira reúne em São Paulo centenas de jovens inventores. As ideias mais criativas podem virar produtos que vão facilitar a vida de muita gente. São estes os nossos destaques. E hoje é quinta-feira, dia 15 de março. Bom Dia Brasil está começando. Infelizmente, a gente começa a edição de hoje do Bom Dia Brasil falando do assassinato brutal da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Assassinato brutal é a palavra, né? O carro onde ela estava ontem foi atingido por 9 tiros e a vereadora morreu na hora. O motorista dela também foi baleado e morreu, e a polícia suspeita que o crime tenha sido uma execução. Horas antes de ser assassinada, a vereadora Marielle Franco, do PSOL, participou desse evento, um encontro com mulheres negras que foi registrado pelo celular e postado nas redes sociais. A gente tem diferenças, mas é a gente que está morrendo, é o nosso povo que está morrendo, então a gente tem que lidar para avançar. A vereadora voltava de carro com o motorista dela e uma assessora. Marielle estava no banco de trás e a assessora na frente, ao lado do motorista. Eles foram cercados por bandidos em outro carro por volta das 9h30 da noite, no bairro do Estácio, região central do Rio. Os criminosos atiraram várias vezes e fugiram sem levar nada. Perto do carro, a polícia encontrou 9 cápsulas de bala. A vereadora foi atingida por 4 tiros na cabeça. O motorista Anderson Pedro Gomes, de 39 anos, também morreu na hora. A assessora ficou ferida por estilhaços. Estas imagens divulgadas pelo Jornal Extra mostram a assessora consciente momentos depois do crime ao lado do carro. Ela recebeu atendimento no Hospital Souza Aguiar, no centro, e foi liberada. A principal linha de investigação da Polícia Civil é a de execução. A assessora que sobreviveu ao ataque passou a madrugada prestando depoimento aqui na Delegacia de Homicídios. Ela é a principal testemunha do crime. O deputado estadual Marcelo Freixo, também do PSOL, esteve no local do crime. Essas características são muito nítidas de execução, mas a gente quer isso de qualquer maneira apurado o mais rápido possível. Não é por cada um de nós, é pelo Rio de Janeiro. Isso é completamente inadmissível. Uma pessoa cheia de vida, cheia de gás, uma pessoa fundamental para o Rio de Janeiro, brutalmente assassinada, enfim. Os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer o crime. O secretário de Segurança do Rio, Richard Nunes, divulgou uma nota em que diz que determinou à Divisão de Homicídios ampla investigação sobre os assassinatos. O ministro da Segurança, Raul Jungmann, afirmou em nota que conversou com o interventor federal no estado, o general Braga Neto, e disse que colocou a Polícia Federal à disposição para esclarecer o crime. O caso exige transparência de toda a atividade de investigação. É isso que a sociedade vai exigir, é isso que o interventor e sua equipe vão ter que entregar. O antropólogo e cientista político Luiz Eduardo Soares lembrou que Marielle Franco passou essa semana denunciando o que chamou de violações praticadas pela PM em Acari e disse que lutava junto com ela nessa militância. A cantora Tereza Cristina postou que estava de luto e que era difícil pensar em alguma coisa nesse momento de dor. Já o cantor Caetano Veloso fez sua homenagem em forma de música.
Marielle Franco foi a 5ª vereadora mais votada nas últimas eleições no Rio. Na Câmara, atuou na defesa dos direitos humanos e na luta pela mulher e pelos moradores de favelas. Marielle se dizia cria da favela da Maré, onde nasceu e cresceu na zona norte do Rio de Janeiro. Tinha 38 anos. Socióloga formada pela PUC-Rio, ela era mestre em administração pública pela Universidade Federal Fluminense. E fez a dissertação do mestrado com o tema UPP, a redução da favela a 3 letras. Marielle começou a militância em direitos humanos depois de ingressar no pré-vestibular comunitário. Ela perdeu uma amiga, vítima de bala perdida num tiroteio entre policiais e traficantes no Complexo da Maré. O debate sobre a favela e as políticas públicas alternativas para a favela é fundamental. Então essas são bandeiras que vão estar presentes aí no mandato na Câmara. A vereadora trabalhou em organizações como a Brasil Foundation e no Centro de Ações Solidárias da Maré. Coordenou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ao lado de Marcelo Freixo. Era presidente da Comissão de Defesa da Mulher da Câmara do Rio. Se tem altos índices de violações com relação às mulheres, precisa ter atendimento, precisa ter acolhimento. Na Câmara, apresentou um projeto para a criação do Dossiê da Mulher Carioca, para levar a Prefeitura do Rio a compilar dados sobre violência de gênero na cidade. Um dia antes de morrer, Marielle protestou nas redes sociais contra o assassinato de um jovem que voltava da igreja numa favela do Rio. E perguntou: quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Marielle deixou uma filha de 19 anos. O jovem, por que ela protestava, era Matheus Melo, que foi morto, segundo familiares, por soldados da Polícia Militar. Marielle era mulher, era negra, era defensora dos direitos humanos, de moradores das favelas, era contra a injustiça. Vamos ao vivo à divisão de homicídios do Rio de Janeiro. Lá está o repórter Diego Aidar. Quais são as últimas informações que você tem aí, Diego? Bom dia, Chico, Ana Paula, bom dia a todos. A assessora da vereadora Marielle Franco, que prestou depoimento durante a madrugada, saiu daqui da divisão de homicídios às 4 horas da manhã, depois de 5 horas de depoimento. Ela deixou a delegacia traumatizada, está muito abalada com tudo que aconteceu, preferiu não conversar com os jornalistas. A polícia não divulgou o conteúdo do depoimento da assessora. Esse é o carro onde estavam a vereadora, o motorista e também a assessora. Pelo menos 9 tiros atingiram esse carro. A gente está vendo aí que os peritos sinalizaram a quantidade de tiros. Eles também tentaram identificar amostras de impressões digitais, um trabalho que pode ajudar na investigação da polícia. O corpo da vereadora permanece no Instituto Médico Legal. Precisa ainda a família ir até lá para fazer a liberação. O velório deve acontecer ainda essa manhã na Câmara de Vereadores do Rio. Chico e Ana Paula. Essa imagem mostra bem a violência desse crime. Diego, obrigada pelas informações. E o assassinato da vereadora Marielle Franco teve destaque também na imprensa internacional. Então vamos para Londres falar com a Cecília Malan. Cecília, o que as organizações, os jornais internacionais falam desse crime tão brutal? A Anistia Internacional, Ana, pediu uma investigação rigorosa do assassinato da vereadora Marielle Franco e o crime teve repercussão na imprensa estrangeira. O britânico The Guardian diz que ela denunciava táticas agressivas da polícia nas favelas controladas pelo tráfico. O argentino Clarín destaca a comoção provocada pelo crime e lembra que Marielle voltava de um ato sobre o empoderamento das mulheres negras. O espanhol La Vanguardia destaca que ela teve uma carreira marcada pela defesa dos direitos humanos. O jornal americano The Washington Post também destacou a notícia e falou da comoção diante da morte brutal de Marielle. Ana, Chico. Lembrando, né, Cecília, que também foi assassinado o motorista da Marielle. A gente vai voltar a falar disso aqui nesta edição, mas a violência não para. O monstro da violência está solto no Rio de Janeiro. Ontem à noite, mais uma pessoa, um homem, foi morto a tiros quando saía de um restaurante na Zona Oeste, na Barra da Tijuca. Marcelo Diotti da Mata foi baleado no estacionamento. Testemunhas contaram que 2 homens com fuzil fizeram vários disparos. Marcelo Diotti era casado com a MC Samanta, que foi mulher do ex-vereador Cristiano Girão, apontado como chefe de uma milícia na Zona Oeste. Em junho do ano passado, Marcelo e a mulher já tinham sofrido um outro atentado. A divisão de homicídios investiga esse caso. Na Zona Norte do Rio de Janeiro, um homem foi assassinado na frente do filho de 5 anos.
A polícia disse que Cláudio Henrique Costa Pinto, de 43 anos, foi morto num assalto. Ele estava acompanhado desse filho de 5 anos que não se feriu. Os bandidos fugiram, levando o carro da vítima. Guerra no Rio de Janeiro. Vamos falar de outro assunto agora que pode afetar a vida de muita gente. A partir de abril, não vai ter mais carteiro todos os dias. Os Correios vão começar a distribuir as correspondências em dias alternados. Vamos saber mais então com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia. É uma regra que por enquanto não vale para todas as cidades, né? Explica pra gente como é que vai ficar. Oi, Ana Paula, bom dia, Chico, bom dia a todos. Não vale, mas são mais de 700 cidades que vão ter essa nova forma de distribuição dos Correios, dia sim, dia não. E olha, vale também para boletos de cobrança, contas bancárias, é bom ficar atento com a data de vencimento. O carteiro Rubens trabalha de segunda a sexta e sempre cumpre o mesmo trajeto. Tem morador já acostumado a conferir as correspondências todos os dias, mas nem sempre a notícia é boa. Costumo pedir coisa de fora, mas eu vejo que quando já chega aqui, já está aqui no Brasil, eles demoram. Já está em posse dos Correios, eles costumam demorar para entregar. E o que já estava ruim para muita gente pode ficar ainda pior. Os Correios anunciaram que a rotina de entrega de cartas comuns vai mudar em boa parte do país. Não vai ser mais diária. A distribuição de correspondências agora vai ser em dias alternados em 740 cidades do país. As pessoas precisam ficar atentas a essa mudança porque ela também vale para os boletos de cobrança. As contas podem demorar mais a chegar. A novidade já começou a ser testada em municípios do Rio Grande do Sul e Paraná. Até 2019, a cada mês, o serviço alternado será levado a mais 50 cidades. Com certeza o serviço fica comprometido, né? Antes, todos os dias eram entregues 31 milhões de correspondências. Agora vão ser bem menos, 20 milhões por dia. Os Correios dizem que o novo esquema é mais uma necessidade de adequação dentro de uma reestruturação que começou há 2 anos. No passado, não muito distante, a atividade postal conseguia pagar todos os custos dos Correios. Hoje, com a queda do volume postal, não consegue mais pagar os custos dos Correios. Nós temos que ir atrás de alternativas e diminuir custos naquilo que é a atividade postal. A mudança no serviço não atinge os telegramas, malotes e as encomendas expressas ou econômicas, como o SEDEX e o PAC. Estas continuam com os mesmos prazos de entrega de antes. No ano passado, segundo o presidente dos Correios, a queda no número de correspondências entregues passou de 12%. Agora os moradores devem ficar ligados aí com a chegada dessas cartas dos boletos de cobrança, né, Ana Chico? Vamos aguardar então. Obrigado, Juliana. E hoje acaba o prazo para as inscrições no FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal, para estudantes que têm renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. O problema é que muitos estudantes dizem que não conseguem, que estão com dificuldades para concluir o processo no site do programa. Rodrigo Bocardi, bom dia. Oi, Chico, um bom dia a todos, viu? Do lado das faculdades também tem reclamação. Muitas dizem que não estão recebendo as informações sobre as inscrições dos estudantes e, por isso, não conseguem concluir o processo para o financiamento. A expectativa era fazer a tão sonhada faculdade de engenharia com a ajuda do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal. Mas a realidade foi bem diferente. As dificuldades começaram quando o Guilherme entrou no site do programa para se inscrever. Primeiro foi o botão iniciar. Ele não liberava o botão para eu começar a fazer minha inscrição no FIES. E eu ligava lá, demorava um tempão para eles falavam que ia resolver e demorava. Até que quando liberou foi já bem de noite e eu comecei a fazer a inscrição e não liberava para eu escolher meu curso. O Guilherme levou 2 dias para fazer a inscrição no programa por causa da lentidão e de erros no site. E quando finalmente conseguiu, recebeu a informação de que só vai poder financiar 9% do valor da mensalidade. O que é completamente inviável, porque o curso é de R$ 619, não dá, não tem como. O estudante se enquadra nas regras do novo FIES, lançado no ano passado pelo governo. Agora, no primeiro semestre, o programa vai oferecer 300 mil vagas em 3 categorias de financiamento. 80 mil delas são para estudantes com renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. Esse grupo não paga juros. Por causa das dificuldades que milhares de candidatos enfrentaram no site, o prazo de inscrição foi prorrogado e termina
termina hoje. Assim que o aluno se inscreve no site do FIES, os dados são enviados para o CIS-FIES, uma outra página na internet que é acessada só pelas faculdades. As instituições checam as informações e emitem o documento de inscrição que o aluno vai apresentar ao banco. Só que algumas faculdades dizem que a transmissão dos dados dos estudantes está apresentando problemas. Muitas fichas de inscrição são enviadas com informações incompletas e aí não dá para concluir o processo de matrícula. Desde que as inscrições no FIES começaram na semana passada, o Sindicato das Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior vem recebendo 200 reclamações por dia de instituições de todo o país. Os dados estão chegando incompletos para as faculdades, mesmo quando o aluno preenche tudo corretamente. Na ficha de inscrição está correto. Então, você olhando para a ficha de inscrição e olhando para o site para você aprovar, não tem a informação correta. Certeza tanto do lado da faculdade, que não tem o sistema certo para aprovar o aluno, e a certeza do aluno se realmente ele vai conseguir estudar ou finalizar o seu estudo, porque tem aluno que está estudando e que precisa do FIES agora porque perdeu o emprego, por exemplo. E olha, acredite, viu? O Ministério da Educação disse em nota que não há problema no site do FIES para a complementação das informações dos alunos. A culpa é do cidadão, a culpa é dos alunos. Essa parte é por minha conta, na verdade. E que o valor percentual do valor financiado é estabelecido pela legislação do programa. O MEC também afirma que acompanha o processo de perto. Assim fica difícil, né, Chico e Ana? Mas só o que faltou dizer mesmo, né, Rodrigo? Porque está claro aí, a gente mostrando vários exemplos, e não é de hoje, de problemas no site do FIES. Está difícil, realmente. Será que estão todos mentindo? Isso parece descaso mesmo de ministério, de autoridades, com essa coisa que para eles não tem muito sentido, parece, né? Educação. Olha, seguindo aqui, Rodrigo, falando de dificuldades enfrentadas por estudantes, olha essa situação no Maranhão, que é absurda. Na cidade de Aldeias Altas, sabe o que alunos da rede municipal de ensino comem na merenda escolar? Apenas a metade de uma espiga de milho. Na cozinha desta escola, baldes cheios de milho para a merenda das crianças. E não é nenhuma espiga inteira, só a metade. Aí eles comem o milho, uma banda ou inteira? É uma porta e dá para dois. Fomos convidados a deixar o local depois que a diretora soube do que se tratava a reportagem. Do lado de fora da escola, as crianças disseram que o milho é servido sem nenhum acompanhamento. Quando é o milho, é só o milho? É. Não tem outra coisa? Não. É só o milho? É. Segundo dados do IBGE, Aldeias Altas tem 63 escolas municipais e 5.700 alunos matriculados no ensino fundamental. Nós procuramos a Secretaria de Educação do município para saber por que estão servindo milho na merenda escolar das crianças. Na realidade, a merenda, ela não é uma refeição, ela é uma merenda. O recurso que vem para a merenda, ela não vem para uma refeição, ela vem para a merenda. Agora, o que o município faz? Procura melhorar, buscando algo saudável. O que eu digo de saudável? O milho é uma merenda nutritiva, sabemos disso. Segundo o Ministério da Educação, em 2017 foram repassados R$ 1.212.742 para a merenda escolar. Este ano, a previsão é de R$ 739.138 para a alimentação das crianças das escolas de Aldeias Altas. A merenda precisa suprir, pelo menos, 20% das necessidades nutricionais de cada aluno. Para esta nutricionista, só com o milho isso é impossível. Na realidade, o milho ele é um ótimo alimento, porque ele tem proteína, tem carboidratos, lipídios, substâncias reguladoras como fibra, vitamina. Mas, em si, um único milho não vai suprir a necessidade nutricional de uma criança. O milho ele tem pouquíssima caloria. Então, o milho é até indicado para quem quer emagrecer, mas satisfazer a fome de uma criança de jeito nenhum. Os pais de alunos reclamam da merenda dada aos filhos nas escolas. Deveria ter arroz, carne, sopa, bolacha, biscoito. Ter uma merenda mais especial para os alunos. E olha, esse secretário de Educação está completamente enganado. Merenda escolar é sim uma refeição e muitas vezes é a única do dia para muitas crianças pobres que vão para a escola e que dependem dessa refeição porque muitas vezes não tem casa. Eu queria só perguntar ao prefeito José Reis, prefeito lá dessa cidade de Aldeias Altas, do PP,
Queria saber desse prefeito se no gabinete dele também, durante o dia, se come meio milho. Não é nem milho, né? Que Meio. jeito feio, senhor prefeito José Reis, de ter o seu nome citado em rede nacional de televisão. Isso não se faz com criança, isso não se faz com educação. Verdade. Vamos para Brasília agora, né? Vamos falar a outra Brasília, história. vamos saber. O brasileiro ficou, em média, 14 horas sem luz no ano passado. Isso mesmo depois da conta de luz subir acima da inflação. O levantamento é da própria Agência Nacional de Energia Elétrica, que fiscaliza o setor energia mais cara e serviço nem sempre de primeira, né, Juliana? Ô, Chico, vamos combinar que às vezes o serviço é de quinta, né? Vem o apagão, queima eletrodoméstica, é um transtorno dentro de casa. Nos últimos 3 anos, a tarifa média dos consumidores residenciais acumulou alta média de 31%, segundo a Abrace, que é a Associação de Consumidores de Energia Industriais e Livres. Bom dia! Calma, não é só a TV que está com problema, não. Foi exatamente assim, no escuro, que o brasileiro passou sabe quantas horas, em média, sem energia? 14 horas e 20 minutos ao longo de todo o ano passado. Também, em média, foram 8 interrupções no fornecimento. E assim, haja vela. Essas aí foram da última queda de energia. Tem também lanterna em cada cômodo da casa, do bairro mais chique de Brasília. Você chegar em plena escuridão dentro de casa é realmente uma insegurança muito grande. Das 33 maiores empresas, a Companhia de Energia de Brasília está na 20ª posição, ou seja, continua fazendo muita gente ficar sem luz. Isso porque ela já melhorou em 2017. Tá ruim em Brasília, mas 13 estão piores. Eletrobras de Alagoas é a penúltima. O último lugar é da Enel de Goiás, com o pior índice de duração e frequência das quedas de energia. Esse protesto foi por isso. Isso é contínuo, todos os dias à noite acaba a energia. E acaba a paciência dos moradores. O ranking deles é o de quem teve mais prejuízo. Tinha um trabalho para entregar valendo como P1, valendo 8 pontos, e eu fiquei sem entregar porque a minha impressora não estava funcionando por causa da falta de energia. Ficou até de madrugada. Preciso de energia para minha câmara fria que está lotada, com pelo menos 15 mil reais de mercadoria entre pescados e carnes. Ou seja, eu não funciono aqui sem energia. E considerando as melhores, a EMG de Minas Gerais vem em primeiro lugar e a Semar do Maranhão em segundo. A Agência Nacional de Energia Elétrica disse que os serviços melhoraram, mas que nenhuma concessionária conseguiu chegar no ideal. Mas considera a punição suficiente. Segundo a ANEEL, quem não atinge a qualidade exigida pela agência não pode ajustar a tarifa como quer. E todas têm que restituir o consumidor pelos dias sem luz. A somatória das concessionárias pagaram algo próximo de 400 milhões de reais por ano com essa compensação. Então não é um número desprezível. Para o especialista, o preço é alto para a qualidade do serviço. Ele concorda que as empresas melhoraram, mas precisam fazer muito ainda, melhorar a gestão. O uso das ferramentas adequadas, né? O tempo que a empresa leva para identificar que houve um problema, o tempo de acionamento das equipes, a distribuição dessas equipes pela área de concessão da distribuidora, isso vai ter um efeito importante também. Então, áreas que estão mais sujeitas a problemas tem que ter um número maior de equipes. Importante também é a prevenção. As empresas alegam problemas da natureza, quedas de árvore e raios. Difícil é o consumidor engolir. O que mais me dói é o cliente chegar na loja e a gente ter que negar o atendimento. A Eletrobras Distribuição Alagoas disse que investiu mais de 90 milhões de reais em melhorias no sistema elétrico e que tem melhorado seu desempenho atendendo às metas estabelecidas pela ANEEL. A distribuidora de energia de Goiás, que tem novo controlador desde fevereiro do ano passado, disse que investiu 830 milhões de reais para ampliar e modernizar a capacidade da rede e que vai investir mais 2 bilhões até 2020. Nós não tivemos resposta da SEB de Brasília e da Companhia de Eletricidade de Brasília. E aí, Ana, sabe o que acontece na prática? Vem um apagão, acaba a luz, o consumidor liga para a companhia de eletricidade e aí a atendente
naquele escuridão total, pede qual o número do seu contrato? Dá uma olhadinha aí, acha quanto uma de lanterna, luz. né? É assim. Sabe que aqui no Rio, Juliana, tivemos uma dessas temporais há pouco tempo atrás e as pessoas ficaram uma semana sem luz. Também, além da prevenção, tem essas dificuldades do serviço de restabelecer a luz quando os problemas acontecem, né? Obrigada, viu? Até mais. Até mais. O Ministério da Saúde divulgou um novo balanço sobre o surto de febre amarela no país. O número de pessoas que morreram com a doença de julho do ano passado para cá chegou a 300. Olha aqui, vamos ver aqui, olha. Os casos confirmados de febre amarela subiram para 920, então 920 casos. Em uma semana só, foram mais de 40 mortes e 74 novos casos confirmados. Vamos ver no nosso mapa os estados com o maior número de mortes. Olha, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Olha só, em Minas, 130 mortes, São Paulo, 120, 49 no Rio. Nesse mesmo período também, uma pessoa morreu no Distrito Federal e no Espírito Santo foram 5 casos, mas nenhuma morte. Olha, já está valendo em Fortaleza a lei que autoriza os agentes de trânsito a rebocarem os carros velhos abandonados pelas ruas. Uma das preocupações é com a proliferação de doenças que eles podem provocar. O carro do seu Nilson já era antigo. Depois de saber a despesa que teria para consertar o motor e uma batida, o agricultor desistiu do veículo e deixou ali mesmo, na rua. Está na frente da minha casa, não tem trânsito na rua, nem tem proibido estacionar. De acordo com uma lei municipal que passou a valer neste mês em Fortaleza, o carro do seu Nilson pode ser rebocado. O órgão de trânsito vai agir quando receber denúncias. No local, o abandono tem que ser constatado de acordo com algumas características especificadas na lei, como, por exemplo, o mau estado de conservação da carroceria, falta de placa de identificação, vidros e portas quebrados. A situação é comum pela cidade. Alguns carros viraram sucata nas ruas e calçadas. Acho que o dono tinha que ter um pouco de zelo, né? Pelo que era ele tinha que cuidar, não deixar jogado assim. Não tem condição de encostar dentro da garagem. Cria inseto, cria cobra, cria tudo, né? Este é um dos problemas que motivaram a lei, além da ocupação do espaço público. O Ceará teve o maior número de casos de chikungunya no país ano passado. E este ano já é o estado com mais registros da doença no Nordeste. Os carros podem acumular água da chuva e virar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Ao receber a denúncia, os agentes de trânsito vão dar um prazo de 5 dias para os donos dos carros retirarem os veículos. Se tiver de acordo com essas especificações da lei, o veículo será removido ao pátio e dentro de um prazo de 60 dias, como está previsto no artigo 328, ele será leiloado. Vamos saber agora de previsão do tempo? Isabela Camargo já aqui a postos para falar com a gente. Isabela, bom dia. Alerta de temporal hoje é para onde? Oi, Ana, bom dia para você. Chico, bom dia a todos. Temporal de verão lá para a região sul e o tempo está severo de verdade, tá? No oeste gaúcho pode chover mais de 100 milímetros, já está chovendo em muitas cidades. Agora, antes de detalhar o que pode acontecer hoje, eu preciso te mostrar as consequências da chuvarada de ontem. Em Curitiba, a gente vai começar pelo Paraná. Depois de um forte temporal, a água chegou a invadir uma escola, um colégio durante a aula. As ruas ficaram parecendo rios e parques foram tomados pela enxurrada, como você está vendo aí. Já em Mato Grosso, a BR-163, no município de Itaúba, teve que ser interditada depois do desmoronamento de parte da pista. O desvio agora aumenta a viagem em cerca de 100 quilômetros. Aqui na capital paulista, a tempestade chegou no fim da tarde, 18 árvores caíram de ontem para hoje e algumas ainda estão pelo caminho. Já lá no Maranhão, em São Luís, os ônibus não conseguiam passar pela água, carros ficaram submersos, o mercado central ficou alagado e a previsão é de mais chuva em parte do Nordeste. Vou te mostrar pelas imagens de satélite, nesse momento, como é que estão as nuvens de chuva. Veja só, o Maranhão. E as áreas de estabilidade se espalham aqui pela região norte, centro-oeste, sudeste e sul. Olha só, as bombas, né? O aglomerado de nuvens, de cumulonimbus. Desde a madrugada já choveu muito em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, bairro de Jacarepaguá, 60 milímetros e Caldas, em Minas Gerais, 52. E hoje você vai ver, então, em detalhes, que nós temos, então, pancadas de chuva, de novo, do Amapá até o Acre, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, pegando aqui o Triângulo Mineiro, norte de Minas, sul da Bahia, avançando pelo Piauí até o norte do Ceará. Aqui é interessante porque a zona de convergência intertropical tem provocado muita chuva, só aqui na faixa norte. Essa umidade não está conseguindo avançar aqui para o interior
interior hoje do Ceará, mas também vai provocar mais chuva, então, no Maranhão. Tempo firme, hoje, mais áreas do Nordeste, todo o estado do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, norte aqui da Bahia, a parte leste do Piauí, uma partezinha aqui do Pará, norte do Amazonas, até aqui a Cabeça do Cachorro, Roraima, e mais uma vez aqui parte de Minas, Espírito Santo e a porção norte do Rio de Janeiro. As temperaturas ficam assim: 33 graus em Cuiabá, Belo Horizonte, 34 em Vitória, 31 em São Paulo e 35 no Rio de Janeiro. Chico e Ana, abafado hoje, tá? Para vocês, e com chuva aí a qualquer hora do dia. Deu uma chuva fortíssima aqui por volta de 1h30 da manhã, viu, Isabela? Agora, diz pra gente como é que vai ser a última sexta-feira do verão. Pergunta especialmente para você, né, Chico? Pois é. Olha, previsão de mais chuva entre São Paulo e Rio de Janeiro. Dá uma olhada aqui no mapa, então, com os acumulados para amanhã. Muita chuva, então, entre São Paulo, Rio, Minas, Mato Grosso, Amazonas, Pará. E no Rio Grande do Sul, a chuvarada de hoje vai dar lugar para o nevoeiro amanhã. Chico e Ana. Tá bom. Obrigado, Isabela. Até amanhã. Especial a entonação para o Chico, né? Olha só, eu volto já para falar dos aplicativos que ajudam a conseguir emprego sem precisar ir a vários processos de seleção. Nos Estados Unidos, estudantes fizeram passeata para pedir mais controle na venda de armas. Tem a proposta de mudanças também na Previdência Municipal, que terminou em violência na Câmara de Vereadores de São Paulo. A gente vai atualizar tudo para você, outras notícias da capital paulista, 8h02 agora. Estamos de volta com notícias de agora de manhã. Polícia Civil e Ministério Público estão fazendo uma operação contra fraudes no transporte público no Distrito Federal. Então vamos falar lá em Brasília com a Rita Yoshimine, que acompanha. Oi, Rita, bom dia. As investigações apontam para um desvio bilionário. Bom dia, Ana. Chico, bom dia você que nos assiste. É isso mesmo, Ana. Os investigadores estimam que o rombo chegue a 2 bilhões de reais em 3 anos. Cerca de 300 policiais civis cumprem desde cedo 45 mandados de prisão. 30 pessoas já foram presas. Entre os alvos estão servidores públicos, funcionários do Distrito Federal, responsável por fazer a fiscalização do transporte na capital federal. Ele já tinha sido preso, inclusive, no ano passado, numa outra operação, suspeito de receber propina para liberar ônibus da fiscalização. Segundo os investigadores, o grupo falsificava cartões de vale-transporte ligados a empresas de fachada e daí passava esses cartões nos equipamentos dos ônibus para ficar com o crédito. Portanto, daí, segundo a polícia, esse dinheiro era desviado do sistema de bilhetagem automática do DFTrans e dinheiro era dividido entre eles. Ana, Chico, é com vocês. Obrigado, Rita. Olha, a gente agora fala de uma nova tendência de seleção de candidatos a vagas de trabalho. São as plataformas que enviam o videocurrículo. Vou voltar a falar com o Rodrigo, porque parece, né, Rodrigo, que a tecnologia está tornando todo esse processo de recrutamento mais rápido, mais barato. Está mudando tudo, hein? Tudo em vídeo. É bom para as empresas e também para quem está procurando emprego. O candidato troca aquele currículo escrito por um vídeo falando das suas afinidades com a vaga desejada, por exemplo. E só na última etapa aí os selecionados participam da entrevista presencial. É com agilidade e competência que os garçons deste restaurante na Zona Sul de São Paulo trabalham. E para conseguir a vaga, não teve aquela história de bater na porta com o currículo na mão. De um ano para cá, o processo de seleção para trabalhar aqui no restaurante mudou. Para conseguir uma vaga, os interessados, acredite, não precisaram nem sair de casa. Foi assim, de um jeito diferente, pelo celular. O Glauco, que é gerente de RH do restaurante, contratou uma empresa 100% digital que faz a ponte entre quem está procurando alguém no mercado e quem quer trabalhar. E é tudo pela internet. No passado, eu tinha uma média de 21 dias para entre abrir e fechar uma vaga. Hoje eu estou fazendo isso em 7 dias, né? Uma semana praticamente. Entre divulgar a vaga, fazer todo o processo de triagem, entrevistas digitais e finalizar aí com a entrevista presencial. Eu ganho em volume para
na parte do recrutamento e consigo selecionar melhor esses candidatos a partir do material que eles descrevem. O Henry percebeu essa mudança no mercado e há um ano criou uma empresa que seleciona candidatos com vídeos e entrevistas online. Até agora, 2.300 pessoas já foram contratadas. Você consegue ser mais profundo no processo seletivo. Se você torna tudo digital, o candidato finalista ou os finalistas, você vai poder dedicar muito mais tempo para ele. Então, para ter certeza que realmente é o que ele está buscando e realmente é o que a organização está buscando. A Vânia conseguiu um emprego assim, vendendo o peixe dela pela internet. Foram 4 etapas virtuais. O Stefano também está no time dos digitais. Em vez de entregar um currículo na empresa, ele mandou um vídeo. Entrei na vaga, eu respondi as perguntas, então cada pergunta tinha 30 segundos para responder, então eu respondia dentro do tempo, do cronograma que eles perguntavam, e depois eu enviei o vídeo. Aí foi só aguardar o retorno. Valeu a pena. Valeu a pena. Tem só 8 meses que a Camila criou a startup que selecionou o Stefano, e já são 14 mil cadastrados e 90 empresas. Ela diz que toda a tecnologia facilita mesmo a vida de quem tem um emprego para oferecer, mas não tira a importância do olho no olho. É bem dinâmico, é bem fácil, né? Otimiza muito aí todo o processo seletivo para ambos. Nós não eliminamos a entrevista presencial. Acreditamos que essa entrevista é muito importante, o olho no olho. Os especialistas em recursos humanos dizem que conseguir emprego sem pôr o pé na rua já é uma tendência em todo o Brasil. Você provavelmente vai precisar cada vez mais medir em que momento você aplica ou como é que você compõe muitas vezes o seu processo seletivo para usar de ferramentas como essas que acabam beneficiando sim todo o processo, dando agilidade, muitas vezes trazendo até mais independência e parcimônia ali para todo um projeto. Dá para participar, de repente, de mais processos, economia de tempo e dinheiro para quem busca a vaga, né? O pessoal de recursos humanos diz também que este método de seleção é muito útil para quando há uma contratação de um grande número de pessoas de uma vez só. Assim, eles têm a chance de ver muitos candidatos. Agora, Chico e Ana Paula, está aí a força, o poder da comunicação, de se comunicar bem, de se colocar bem aí nesses vídeos todos. É verdade, porque numa hora dessa, né, Rodrigo, tem que ter um certo talento também para vender seu peixe no currículo. Para se apresentar no vídeo, né? Até já, viu? Até já. Agora, olha essa história. Bandidos estão usando carro com barras de ferro para arrombar lojas em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Para se proteger da já chamada gangue da marcha ré, os comerciantes estão até investindo em segurança, mas não está adiantando. Isso é o que sobrou nos mostruários dessa loja de roupas. O resto foi roubado pela quadrilha. A ação foi gravada pelas câmeras de vigilância. 2 homens usando capuz vão até a porta da loja e ficam olhando a movimentação na rua. Em seguida, um deles pega uma barra de ferro e coloca contra a porta de aço. Um outro bandido que está no carro dá ré e arrebenta a porta. Os 3 dão chutes para derrubá-la, entram na loja, pegam as roupas e vão jogando no porta-malas do carro. Nesse momento, o morador que passava pelo local de carro para e tenta espantar os bandidos. Outros moradores aparecem e fazem o mesmo, até os criminosos fugirem. Em São José dos Campos, são vários assaltos como esse. Nessa loja, os bandidos batem com o carro na porta. Algumas mercadorias caem no chão. O ladrão entra, joga uma tela de computador e segue para trás do balcão. Depois entram mais 3 homens, todos encapuzados. Um segue para o fundo da loja e vasculha o cofre. Um outro pega uma mercadoria no balcão. O grupo vai embora levando dinheiro e um computador. Essa loja de roupas também foi alvo dos bandidos. Eles estouram a porta com um carro e depois pegam várias peças. Na loja de motos foram 5 assaltos em um ano. No último, os bandidos usaram uma marreta para entrar, roubaram produtos e fugiram em um carro. Como esse crime está cada vez mais comum, os comerciantes tentam se proteger como podem. Nessa loja aqui foram instaladas barreiras de concreto para dificultar a entrada dos ladrões. Tem as placas para proteger a porta também. É uma forma de diminuir o tempo de atuação deles, né? Porque a placa não tem como eles estourarem por baixo. O proprietário dessa loja investiu em segurança. São 16 câmeras, alarme por sensor e barras de concreto na entrada. E nem isso impediu furtos. Repare que a loja fica em frente a uma delegacia de polícia.
Cada vez mais você tenta alarme, monitoramento, todo tipo de segurança, tudo, mesmo assim você atacar. Então a sensação de que você corre e não chega a lugar nenhum, entendeu? E cada vez mais a gente fica mais difícil de trabalhar, né? E olha quantos e quantos casos, né, que a gente mostrou aí só na reportagem. A gente vai atrás da Polícia Militar, que não quis gravar a entrevista, mas disse que faz operações constantes para combater o furto na cidade de São José dos Campos. E disse que conseguiu prender 6 pessoas suspeitas de pertencerem a uma quadrilha que rouba lojas, mas não confirmou se esses presos faziam parte de um desses grupos aí mostrados na reportagem. Mas agora, desse jeito, o cidadão podia parar de pagar imposto, né? Pagar imposto para quê? Essas pessoas não... Mas tem que pagar imposto e tem que fazer. Tem que cobrar, né? Tem que cobrar a solução, a segurança. Mas tem que fazer a sua própria segurança. Que absurdo, que ponto chegamos. E você vai ver daqui a pouco mais um golpe contra os aposentados. Tem gente pagando mensalidade de associação de que nunca ouviu falar. A confusão num protesto de professores na Câmara de Vereadores de São Paulo. E a feira que reúne invenções incríveis de estudantes, você vai ver já. Agora 8h14, 8h15, hora de Brasília. Em São Paulo, um protesto de professores contra o projeto de reforma da Previdência dos servidores municipais terminou em confronto dentro e fora da Câmara dos Vereadores. Cenas lamentáveis, né, Rodrigo Bocardi? Educação, mais uma vez, educação. Foi. Professores, servidores da área da educação foram até a Câmara de Vereadores e aí depois um monte de gente, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, deu no que deu. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas. A multidão tentava entrar na Câmara de Vereadores de São Paulo. Os manifestantes derrubaram grades e tentaram quebrar a porta de vidro, mas não conseguiram invadir o prédio. Alguns jogaram pedras na polícia. Um grupo teve autorização para entrar. Uma sala pequena para o tamanho do público, o clima também esquentou. Esta professora foi agredida no rosto. O Sindicato dos Servidores acusou a Guarda Civil Metropolitana de ter ferido a servidora. Houve um tumulto desnecessário, machucaram uma servidora. A sessão chegou a ser suspensa e retomada no plenário, onde os vereadores aprovaram na Comissão de Constituição e Justiça o projeto que aumenta a contribuição dos servidores para a Previdência Municipal. O projeto aumenta o percentual de contribuição de 11% para 14%. Para os servidores que ganham mais de R$ 5.645, a contribuição chegará a 19%. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora segue para outras 3 comissões. Depois ele vai a plenário, onde precisará ser aprovado em 2 votações. Por causa do projeto, vários setores do funcionalismo municipal, inclusive os professores, estão em greve. A prefeitura diz que precisa estancar o déficit da Previdência do município. Só neste ano, o rombo deve aumentar em 5,8 bilhões de reais e não para de crescer. O prefeito João Dória, do PSDB, criticou a violência. Foi uma invasão, o que não justifica nenhum tipo de violência, nem de uma parte, nem da parte que invade, nem da parte que é invadida. A prefeitura, a figura do prefeito, não justifica e não ampara nenhum tipo de agressão. A Câmara Municipal declarou que vai apurar eventuais excessos das forças de segurança. Aquela professora servidora que a gente viu sangrando, ela quebrou, teve o nariz. A Secretaria de Segurança Pública diz que houve necessidade de intervenção da Polícia Militar porque os manifestantes começaram um tumulto. Também afirmou que a PM atuou apenas do lado de fora do prédio. Agora a gente viu aí um desconto que vai para quase 20%. É a Previdência neste país, não só a federal, mas também como as municipais e estaduais, num beco sem saída, né, Chico e Ana? Desconto vai para quase 20% em cima de quem já ganha um salário, que não é lá essas coisas, o salário da educação. É isso, é o Brasil. Até já, viu, Rodrigo? Até já. A gente vai voltar agora para Brasília, porque a Associação dos Juízes Federais do Brasil repudiou a declaração do ministro da Secretaria de Governo, que pediu o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Reação que veio depois que o ministro Luiz Roberto Barroso retirou o condenado de corrupção dos benefícios no indulto de Natal. A Juliana tem os detalhes. Juliana. Ana, de acordo com essa associação de juízes, a posição do ministro Marum reforça uma estratégia para constranger o Supremo e seus ministros de forma leviana, numa tentativa de obstruir a justiça e, segundo a associação, de enfraquecer o judiciário.
O ministro Carlos Marum, do MDB, defendeu o impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso, que quebrou o sigilo bancário do presidente Temer e excluiu criminosos de colarinho branco do decreto presidencial do indulto natalino. A Associação de Juízes afirma que não se pode admitir ataques à honra de magistrados como forma de intimidação. A Associação de Juízes defende também que a apuração dos crimes revelados pela Lava Jato continue de acordo com as leis e de forma independente. Mudando de assunto, aqui em São Paulo, a chuva forte de ontem provocou transtornos no aeroporto de Congonhas. Os passageiros reclamaram da falta de informação. Vamos ver como é que está a situação agora cedo por lá com a Ananda Apple. Ananda, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Felizmente, agora a situação está ótima. O aeroporto ontem ficou fechado por 45 minutos, então estendeu o horário de funcionamento das 11 da noite até meia-noite e meia, e as pessoas ficaram prejudicadas porque houve cancelamento de voos, foram 10 ao todo, e também desvios para outros aeroportos, também 10. Entre 6 da manhã e 8 da manhã de hoje, 42 partidas e 5 atrasos, mas atrasos considerados normais até o momento, entre 10 minutos até meia hora. Então a situação agora não se vê mais nada do que havia ontem à noite. As últimas pessoas deste atraso embarcaram entre 6 e 6 e meia da manhã. Rodrigo. Ok, Ananda, muito obrigado pela atualização. Hoje é um dia de botar a casa em ordem no aeroporto. 8h23. Glória. Rodrigo, teve um acidente grave essa manhã aqui na Zona Sul. Temos imagens, inclusive, para mostrar para vocês. Dá uma olhadinha aí nas imagens. Vamos rodar aqui, ó. 2 ônibus, não é? Isso, 2 ônibus que bateram na região de Cidade Ademar, né? Um fretado e um de linha. Foi na Vereador João de Luca com a Juan de la Cruz. E a gente tem a Mariana Aldano, que tá no local do acidente. Vamos para lá? Trânsito liberado aí já, Mariana. Bom dia. Oi, Rodrigo, Glória, bom dia a todos. Era por volta de 5 horas da manhã, quando os 2 ônibus, um fretado e o municipal, bateram aqui bem nesse cruzamento. Algumas testemunhas contaram pra gente que os semáforos estavam apagados, isso por causa da chuva, e que esse cenário, né, de semáforo apagado quando chove ou quando venta bastante é bem comum por aqui. 3 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. O trânsito por aqui ficou bem complicado, mas às 7h30 da manhã a via aqui principal já foi liberada na Avenida Vereador José de Luca e agora o trânsito flui bem por aqui. Rodrigo e Glória. Ok, obrigado, Mariana Aldano. Vereador João de Luca, né? João de Luca, é isso aí. Aqui no Waze a gente vai mostrar para vocês então como é que tá o trânsito. Trânsito liberado, então a gente vê ali que já melhorou a situação. Agora aquele trânsito todo que estava retido ali atrás tá aqui na frente, né? A gente já vê aí um pouquinho mais adiante o trânsito complicado. Teve tumulto e depredação na estação Manuel Feio da linha 12 Safira da CPTM, Rodrigo. Vamos dar uma olhadinha em algumas fotos que uma telespectadora mandou pra gente. Essas fotos foram feitas agora de manhã pela Letícia Natália, que estava lá na estação, viu? Um pouquinho depois da confusão. O tumulto começou com ambulantes e vendedores de bilhetes irregulares, Rodrigo. Segundo a CPTM, quando esses vendedores de bilhetes foram abordados pelos seguranças, eles saíram quebrando tudo que estava em volta e depredaram as catracas. Um dos vendedores ficou ferido, foi levado para um pronto-socorro. CPTM disse que seguranças e passageiros não se machucaram e a circulação dos trens não foi afetada. Valeu, Glória. Obrigado, viu? Nada. No intervalinho, pessoal, já vamos mostrar as ideias incríveis que os estudantes apresentam numa feira aqui em São Paulo. E ainda outras notícias da capital paulista, 8h25. Estamos de volta agora para falar de inovação. Uma feira na USP, em São Paulo, reúne invenções de jovens estudantes de todo o país. E alguns desses projetos, Rodrigo, que estão em exposição, quem sabe, né? Em breve podem estar disponíveis aí para todos nós no futuro. Isso aí, muita coisa interessante, viu, Ana? Vamos dar uma olhada juntos? E as empresas também, né, precisam ficar de olho nesses estudantes, porque as ideias têm mesmo potencial para conquistar os consumidores. Vamos ver. Que tanto assunto tem esses adolescentes? Bom, aqui a conversa é sobre bicicleta. Nada de novo, né? Até que a gente descobre que a bicicleta em questão é feita de bambu e converte a energia das pedaladas em eletricidade. Nós calculamos que em cerca de 30 segundos essa energia chega a um pico máximo de 1 ampere, que é basicamente o que as tomadas nos proporcionam ao carregamento de um celular qualquer. A ideia foi do Guilherme, de 14 anos, e foi selecionada para uma feira com mais de 300 projetos de estudantes do ensino fundamental ao médio de todo o país. O método
método que a gente passa para eles, olha, como é que eu começo? Começa observando o mundo. Tem alguma coisa que te incomoda? Tem algum problema que ou você quer entender ou você quer resolver? Esse aqui é um talher que foi desenvolvido especialmente para as pessoas que sofrem com o mal de Parkinson. Dá para ver que o cabo dele é um pouco mais grosso e tem um barulhinho, você deve estar ouvindo aí em casa. Esse barulho é um motor que está aqui dentro. O que faz esse motor? Olha, antes de eu explicar, não é melhor nós fazermos uma vez juntos? Vamos lá. Então, segura a colher do mesmo jeito que você está segurando e faça pequenos movimentos circulares com o seu punho, tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. Não sei se você consegue notar que é uma força-peso contrária à força que você está fazendo no cabo da colher. E assim, a pessoa com Parkinson terá mais firmeza na hora de comer. As ideias ainda são protótipos, um primeiro modelo, mas podem virar um negócio. Essa dupla sonha com um dia em que o robô que eles projetaram possa ajudar os bombeiros em terremotos ou desabamentos. Ele foi desenhado para andar sobre os escombros e é equipado com câmera e sensores para ajudar na localização de vítimas. Desenvolvendo forte ele, em 5 anos, acho que já teria um ótimo projeto, até menos. Fala o nome desse robô, tem nome? Bom, a gente chama ele de Asimov, mas para os íntimos pode chamar de Kleber também. E de onde que veio o Kleber? A gente só achou ele com cara de Kleber, na verdade. Klebinho. Clebinho. Mais de 700 jovens inventores participam dessa feira da Poli, USP, que termina hoje. Chico e Ana. Já quero um Kleber, adorei. E a gente volta daqui a pouco com as últimas informações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio. E o protesto de estudantes americanos nos Estados Unidos pedindo mais controle na venda de armas. Agora, 8h34 de Brasília. Enquanto no Brasil há quem se prepare para lutar contra o Estatuto do Desarmamento, nos Estados Unidos, milhares de estudantes saíram em passeata para pedir um controle maior sobre a venda de armas de fogo. Esses protestos ganharam muita força depois do massacre na escola de Parkland, na Flórida, massacre que completou um mês. Esse relógio de uma escola na Carolina do Sul soou 17 vezes, em memória aos 17 jovens mortos na escola de Parkland um mês atrás. Estudantes de todo o país saíram das escolas para lembrar as vítimas do massacre e pedir restrições à venda de armas. O pátio da Marjorie Stoneman Douglas ficou lotado. Em Washington, teve protesto em frente à Casa Branca. Alexander, de 16 anos, diz que quer a proibição da venda de fuzis e a checagem de antecedentes para quem compra armas. Se todas essas mortes não convenceram o presidente a parar de receber doações da Associação Nacional do Rifle, nosso protesto vai convencer, diz a estudante. Em Boston, os estudantes saíram na neve para protestar. Em Nova York, o prefeito Bill de Blasio se juntou aos manifestantes e agradeceu a liderança deles. A jovem Ana acredita que as leis não podem ser tão rígidas que nem a morte de cidadãos provoque a ação dos políticos. Na Flórida, o atirador Nicholas Cruz voltou a se apresentar ao tribunal e ouviu as 34 acusações contra ele. 2 para cada vítima. O Congresso aprovou nesta quarta-feira o Plano de Segurança para as Escolas, que prevê investimentos de $500 milhões nos próximos 10 anos. Uma das propostas é que os professores estejam armados em sala de aula. Isabela Camargo, 8h39. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Vamos. Choveu mais cedo, né? Agora o céu está bem mais aberto, temos até alguns espaços mais azuis. Com isso, a temperatura vai chegar hoje até os 31 graus e com a umidade que está na atmosfera, teremos as mesmas pancadas de chuva que tivemos ontem, tá? Estamos com as mesmas condições. Podem vir com raios e também com rajadas de vento. Isso vale para toda a região metropolitana. As imagens de satélite já estão aqui, ó, carregadas, tá? De áreas de instabilidade pertinho da gente. Então hoje vai esquentar e vai chover de novo. Amanhã, mais chuva e chuva volumosa. Inclusive amanhã teremos menos sol, tá? Não tantas aberturas como hoje. Veja, aqui na área da capital paulista, 20 a 30 milímetros só amanhã. Para o final de semana, a previsão dos meteorologistas é que o calor, então, avance aí dos 28 para os 30 graus e as pancadas de chuva fiquem também só à tarde. Bom, uma sexta cinza, então. Amanhã, sim. Valeu, obrigado, Isa.
Ministério Público Federal está investigando denúncias de cobranças indevidas em aposentadorias aqui no interior de São Paulo. Os aposentados estão descobrindo pagamentos para associações que eles nem sabiam que existiam. Foi o que aconteceu com a Maria Lúcia, que você vê aí nas imagens. O seu Jair paga contribuição mensal de R$ 30 para a Centrap, também sem ter pedido o serviço. A Centrap, Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas, informou que vai devolver o dinheiro se confirmar a irregularidade. O INSS informou que quem não autorizou o desconto deve ir às unidades do INSS e pedir o cancelamento da cobrança. Olha a trabalheira aí, ó. 8:20 agora, Glória. Atualizando o transporte coletivo, Rodrigo, mostrando aqui, ó, transporte por trilhos, tudo tranquilo no metrô e na CPTM. Pode seguir seu caminho por aí. Agora mostrando algumas imagens para vocês, trazendo a nossa câmera da Radial Leste ao vivo, atualizando aí tudo tranquilo na região do Tatuapé. Bom, na boa, valeu, obrigado. Nada. Você acompanhou no começo aqui do Bom Dia Brasil as informações sobre o assassinato da vereadora do Rio, Marielle Franco, do PSOL. A polícia trabalha com a hipótese de execução. A hipótese mais forte, foram 9 tiros no carro, nada foi levado. Uma nova perícia foi feita no carro. Diego Aidar acompanha, está aqui de volta com as últimas informações. Diego. É isso, Ana Paula e Chico, essa perícia complementar continua. Começou tem mais ou menos 20 minutos, agora os peritos têm mais tempo para trabalhar com o dia claro, para fazer então as últimas observações. Agora há pouco eles usaram umas hastes metálicas para conseguir definir o ângulo e também a direção dos tiros. Pelo menos 9 disparos atingiram o carro onde estava a vereadora. Ela morreu com 4 tiros. O motorista também foi atingido e não resistiu. Uma assessora que estava junto sobreviveu. Ela prestou depoimento durante toda a madrugada aqui na divisão de homicídios. Marielle Franco tinha 38 anos. Foi a 5ª vereadora com mais votos nas últimas eleições no Rio. Ela foi assassinada quando voltava de um evento com mulheres negras na região central. O carro foi cercado por homens que fugiram sem roubar nada, o que leva a polícia a trabalhar com a hipótese de execução. A polícia acredita que eles sabiam exatamente onde estava sentada a Marielle, porque a maioria dos tiros atingiu justamente o lugar onde ela estava. O velório deve acontecer ainda essa manhã na Câmara de Vereadores aqui do Rio. Chico e Ana Paula. Pois é, Diego, é a barbárie. Somos todos Marielle. É fundamental chegar a uma punição dos culpados, né? Tá certo, por hoje é só mesmo. Bom Dia Brasil terminando, semana quase acabando também. Amanhã estamos de volta, gente. Isso aí, olha, tem uma notícia aqui, depois de quase 2 meses fechados, os zoológicos, o Safari e Jardim Botânico, tudo na mesma região, eles vão reabrir daqui a pouco às 9 horas. Um macaco com febre amarela apareceu morto por ali. Agora a Secretaria de Saúde diz que o risco de transmissão da doença é baixo, mas os visitantes precisam estar vacinados, viu? Olha, uma boa quinta aí para todos, sei lá, que todos nós possamos aí, com esse sentimento generalizado de indignação, construir alguma coisa melhor. Até amanhã. Ainda sobre esse sentimento de indignação e cobrança sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, o PSOL, o partido dela, vai fazer um ato em memória de Marielle aqui em Brasília, daqui a pouco na Câmara dos Deputados. Boa quinta. E eu me despeço com mais uma notícia triste. A guerra na Síria completa hoje 7 anos. 500 mil pessoas já morreram, mais de 20 mil crianças e metade da população teve que sair de casa. Quase 11 milhões de sírios. Muitos fugiram aqui para a Europa, mas nem sempre conseguem recomeçar a vida. São muitos traumas. Até amanhã, gente. São muitas guerras que a gente vem enfrentando, né? Olha, para vocês de casa, um ótimo dia. Outras notícias no Jornal Hoje, a qualquer momento. E amanhã a gente se vê aqui no Bom Dia Brasil. Bom dia para você. Olha, e Mossoró, no Rio Grande do Norte, está fazendo aniversário hoje. Mossoró, 5 anos antes da Lei Áurea, decretou o fim da escravidão. Mossoró, 6 anos antes da primeira mulher votar, uma mulher votou em Mossoró. E era árbitra, professora e árbitra de futebol. Veja só, é acreditar que é possível. Assim como a nossa vereadora Marielle Franco, né? Que disse, estava ontem no encontro antes de morrer, jovens negras movem estruturas. É possível mover estruturas. É querer. Até amanhã. Anderson Pedro Gomes, de 39 anos, também morreu na hora. A assessora ficou ferida por estilhaços. Estas imagens divulgadas pelo Jornal Extra mostram a assessora consciente momentos depois do crime ao lado do carro. Ela recebeu atendimento no Hospital Souza Aguiar, no centro, e foi liberada.
A principal linha de investigação da Polícia Civil é a de execução. A assessora que sobreviveu ao ataque passou a madrugada prestando depoimento aqui na Delegacia de Homicídios. Ela é a principal testemunha do crime. O deputado estadual Marcelo Freixo, também do PSOL, esteve no local do crime. Essas características são muito nítidas de execução, mas a gente quer isso de qualquer maneira apurado o mais rápido possível. Não é por cada um de nós, é pelo Rio de Janeiro. Isso é completamente inadmissível. Uma pessoa cheia de vida, cheia de gás, uma pessoa fundamental para o Rio de Janeiro, brutalmente assassinada, enfim. Os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer o crime. O secretário de Segurança do Rio, Richard Nunes, divulgou uma nota em que diz que determinou à Divisão de Homicídios ampla investigação sobre os assassinatos. O ministro da Segurança, Raul Jungmann, afirmou em nota que conversou com o interventor federal no estado, o general Braga Neto, e disse que colocou a Polícia Federal à disposição para esclarecer o crime. O caso exige transparência de toda a atividade de investigação. É isso que a sociedade vai exigir, é isso que o interventor e sua equipe vão ter que entregar. O antropólogo e cientista político Luiz Eduardo Soares lembrou que Marielle Franco passou essa semana denunciando o que chamou de violações praticadas pela PM em Acari e disse que lutava junto com ela nessa militância. A cantora Tereza Cristina postou que estava de luto e que era difícil pensar em alguma coisa nesse momento de dor. Já o cantor Caetano Veloso fez sua homenagem em forma de música. Marielle Franco foi a 5ª vereadora mais votada nas últimas eleições no Rio. Na Câmara, atuou na defesa dos direitos humanos e na luta pela mulher e pelos moradores de favelas. Marielle se dizia cria da favela da Maré, onde nasceu e cresceu na zona norte do Rio de Janeiro. Tinha 38 anos. Socióloga formada pela PUC-Rio, ela era mestre em administração pública pela Universidade Federal Fluminense. E fez a dissertação do mestrado com o tema UPP, a redução da favela a 3 letras. Marielle começou a militância em direitos humanos depois de ingressar no pré-vestibular comunitário. Ela perdeu uma amiga, vítima de bala perdida num tiroteio entre policiais e traficantes no Complexo da Maré. Debate sobre a favela e as políticas públicas alternativas para a favela. Enquanto no Brasil há quem se prepare para lutar contra o Estatuto do Desarmamento, nos Estados Unidos, milhares de estudantes saíram em passeata para pedir um controle maior sobre a venda de armas de fogo. Esses protestos ganharam muita força depois do massacre na escola de Parkland, na Flórida, massacre que completou um mês. Esse relógio de uma escola na Carolina do Sul soou 17 vezes, em memória aos 17 jovens mortos na escola de Parkland um mês atrás. Estudantes de todo o país saíram das escolas para lembrar as vítimas do massacre e pedir restrições à venda de armas. O pátio da Marjory Stoneman Douglas ficou lotado. Em Washington, teve protesto em frente à Casa Branca. Alexander, de 16 anos, diz que quer a proibição da venda de fuzis e a checagem de antecedentes para quem compra armas. Se todas essas mortes não convenceram o presidente a parar de receber doações da Associação Nacional do Rifle, nosso protesto vai convencer, diz a estudante. Em Boston, os estudantes saíram na neve para protestar. Em Nova York, o prefeito Bill de Blasio se juntou aos manifestantes e agradeceu a liderança deles. A jovem Ana acredita que as leis não podem ser tão rígidas que nem a morte de cidadãos provoque a ação dos políticos. Na Flórida, o atirador Nicholas Cruz voltou a se apresentar ao tribunal e ouviu as 34 acusações contra ele. 2 para cada vítima. O Congresso aprovou nesta quarta-feira o Plano de Segurança para as Escolas, que prevê investimentos de $500 milhões nos próximos 10 anos. Uma das propostas é que os professores estejam armados em sala de aula.
Isabela Camargo, 8 horas e 39 minutos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Vamos. Choveu mais cedo, né? Agora o céu está bem mais aberto, temos até alguns espaços mais azuis. Com isso, a temperatura vai chegar hoje até os 31 graus e com a umidade que está na atmosfera, teremos as mesmas pancadas de chuva que tivemos ontem, tá? Estamos com as mesmas condições. Podem vir com raios e também com rajadas de vento. Isso vale para toda a região metropolitana. As imagens de satélite já estão aqui, ó, carregadas, tá? De áreas de instabilidade pertinho da gente. Então hoje vai esquentar e vai chover de novo. Amanhã, mais chuva e chuva volumosa. Inclusive amanhã teremos menos sol, tá? Não tantas aberturas como hoje. Veja, aqui na área da capital paulista, 20 a 30 milímetros só amanhã. Para o final de semana, a previsão dos meteorologistas é que o calor, então, avance aí dos 28 para os 30 graus e as pancadas de chuva fiquem também só à tarde. Bom, uma sexta cinza, então. Amanhã, sim. Quebrando tudo que estava em volta e depredaram as catracas. Um dos vendedores ficou ferido, foi levado para um pronto-socorro. CPTM diz que seguranças e passageiros não se machucaram e a circulação dos trens não foi afetada. Valeu, Glória. Obrigado, viu? Nada. Um intervalinho, pessoal. Já vamos mostrar as ideias incríveis que os estudantes apresentam numa feira aqui em São Paulo. E ainda outras notícias da capital paulista. 8 horas e 25 minutos. Estamos de volta agora para falar de inovação. Uma feira na USP, em São Paulo, reúne invenções de jovens estudantes de todo o país. E alguns desses projetos, Rodrigo, que estão em exposição, quem sabe, né? Em breve podem estar disponíveis aí para todos nós no futuro. Isso aí, muita coisa interessante, viu, Ana? Vamos dar uma olhada juntos? E as empresas também, né, precisam ficar de olho nesses estudantes, porque as ideias têm mesmo potencial para conquistar os consumidores. Vamos ver. Que tanto assunto tem esses adolescentes? Bom, aqui a conversa é sobre bicicleta. Nada de novo, né? Até que a gente descobre que a bicicleta em questão é feita de bambu e converte a energia das pedaladas em eletricidade. Nós calculamos que em cerca de 30 segundos, essa energia chega a um pico máximo de 1 ampere, que é basicamente o que as tomadas nos proporcionam ao carregamento de um celular qualquer. A ideia foi do Guilherme, de 14 anos, e foi selecionada para uma feira com mais de 300 projetos de estudantes do ensino fundamental ao médio de todo o país. O método que a gente passa para eles, olha, como é que eu começo? Começo observando o mundo. Tem alguma coisa que te incomoda? Tem algum problema que ou você quer entender ou você quer resolver? Esse aqui é um talher que foi desenvolvido especialmente para as pessoas que sofrem com o mal de Parkinson. Dá para ver que o cabo dele é um pouco mais grosso e tem um barulhinho, você deve estar ouvindo aí em casa. Esse barulho é um motor que está aqui dentro. O que faz esse motor? Olha, antes de eu explicar, não é melhor nós fazermos uma vez juntos? Vamos lá. Então, segura a colher do mesmo jeito que você está segurando e faça pequenos movimentos circulares com o seu punho, tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. Não sei se você consegue notar que é uma força-peso contrária à força que você está fazendo no cabo da colher. E assim, a pessoa com Parkinson terá mais firmeza na hora de comer. As ideias ainda são protótipos, um primeiro modelo, mas podem virar um negócio. Essa dupla sonha com um dia em que o robô que eles projetaram possa ajudar os bombeiros em terremotos ou desabamentos. Ele foi desenhado para andar sobre os escombros e é equipado com câmera e sensores para ajudar na localização de vítimas. Desenvolvendo forte ele, em 5 anos, acho que já teria um ótimo projeto, até menos. Fala o nome desse robô, tem nome? Bom, a gente chama ele de Asimov, mas para os íntimos pode chamar de Kleber também. E de onde que veio o Kleber? A gente só achou ele com cara de Kleber, na verdade. Klebinho. Clebinho. Mais de 700 jovens inventores participam dessa feira da Poli, USP, que termina hoje. Chico e Ana. Já quero um Kleber, adorei. Usaram a lei, além da ocupação do espaço público. O Ceará teve o maior número de casos de chikungunya no país ano passado. E este ano já é o estado com mais registros da doença no Nordeste. Os carros podem acumular água da chuva e virar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Ao receber a denúncia, os agentes de trânsito vão dar um prazo de 5 dias para os donos dos carros retirarem os veículos. Se tiver de acordo com essas especificações da lei, o veículo será removido ao pátio e dentro de um prazo de 60 dias, como está previsto no artigo 328, ele será leiloado. Vamos saber agora de previsão do tempo? Isabela Camargo já aqui a postos para falar com a gente. Isabela, bom dia. Alerta de temporal hoje é para onde?
Oi, Ana, bom dia para você. Chico, bom dia a todos. Temporal de verão lá para a região sul e o tempo está severo de verdade, tá? No oeste gaúcho pode chover mais de 100 milímetros, já está chovendo em muitas cidades. Agora, antes de detalhar o que pode acontecer hoje, eu preciso te mostrar as consequências da chuvarada de ontem. Em Curitiba, a gente vai começar pelo Paraná. Depois de um forte temporal, a água chegou a invadir uma escola, um colégio durante a aula. As ruas ficaram parecendo rios e parques foram tomados pela enxurrada, como você está vendo aí. Já em Mato Grosso, a BR-163, no município de Itaúba, teve que ser interditada depois do desmoronamento de parte da pista. O desvio agora aumenta a viagem em cerca de 100 quilômetros. Aqui na capital paulista, a tempestade chegou no fim da tarde. 18 árvores caíram de ontem para hoje e algumas ainda estão pelo caminho. Já lá no Maranhão, em São Luís, os ônibus não conseguiam passar pela água, carros ficaram submersos, o mercado central ficou alagado e a previsão é de mais chuva em parte do Nordeste. Vou te mostrar pelas imagens de satélite, nesse momento, como é que estão as nuvens de chuva. Veja só, o Maranhão. E as áreas de estabilidade se espalham aqui pela região norte, centro-oeste, sudeste e sul. Olha só, as bombas, né? O aglomerado de nuvens, de cumulonimbus. Desde a madrugada já choveu muito em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, bairro de Jacarepaguá, 60 milímetros e Caldas, em Minas Gerais, 52. E hoje você vai ver, então, em detalhes, que nós temos, então, pancadas de chuva, de novo, do Amapá até o Acre, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, pegando aqui o Triângulo Mineiro, norte de Minas, sul da Bahia, avançando pelo Piauí até o norte do Ceará. Aqui é interessante porque a zona de convergência intertropical tem provocado muita chuva só aqui na faixa norte. Essa umidade não está conseguindo avançar aqui para o interior hoje do Ceará, mas também vai provocar mais chuva, então, no Maranhão. Tempo firme, hoje, mais áreas do Nordeste, todo o estado do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, norte aqui da Bahia, a parte leste do Piauí, uma partezinha aqui do Pará, norte do Amazonas, até aqui a cabeça do... E diminuir custos naquilo que é atividade postal. A mudança no serviço não atinge os telegramas, malotes e as encomendas expressas ou econômicas, como o SEDEX e o PAC. Estas continuam com os mesmos prazos de entrega de antes. No ano passado, segundo o presidente dos Correios, a queda no número de correspondências entregues passou de 12%. Agora os moradores devem ficar ligados aí com a chegada dessas cartas dos boletos de cobrança, né, Ana Chico? Vamos aguardar então. Obrigado, Juliana. E hoje acaba o prazo para as inscrições no FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal, para estudantes que têm renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. O problema é que muitos estudantes dizem que não conseguem, que estão com dificuldades para concluir o processo. No site do programa, Rodrigo Bocardi, bom dia. Oi, Chico, um bom dia a todos, viu? Do lado das faculdades também tem reclamação. Muitas dizem que não estão recebendo as informações sobre as inscrições dos estudantes e, por isso, não conseguem concluir o processo para o financiamento. A expectativa era fazer a tão sonhada faculdade de engenharia com a ajuda do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal. Mas a realidade foi bem diferente. As dificuldades começaram quando o Guilherme entrou no site do programa para se inscrever. Primeiro foi o botão iniciar. Ele não liberava o botão para eu começar a fazer minha inscrição no FIES. E eu ligava lá, demorava um tempão para eles falarem que ia resolver e demorava. Até que quando liberou foi já bem de noite e eu comecei a fazer a inscrição e não liberava para eu escolher meu curso. O Guilherme levou 2 dias para fazer a inscrição no programa por causa da lentidão e de erros no site. E quando finalmente conseguiu, recebeu a informação de que só vai poder financiar 9% do valor da mensalidade. O que é completamente inviável, porque o curso é de R$ 619, não dá, não tem como. O estudante se enquadra nas regras do novo FIES, lançado no ano passado pelo governo. Agora, no primeiro semestre, o programa vai oferecer 300 mil vagas em 3 categorias de financiamento. 80 mil delas são para estudantes com renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. Esse grupo não paga juros. Por causa das dificuldades que milhares de candidatos enfrentaram no site, o prazo de inscrição foi prorrogado e termina hoje. Assim que o aluno se inscreve no site do FIES, os dados são enviados para o CIS-FIES, uma outra página na internet que é acessada só pelas faculdades.
As instituições checam as informações e emitem o documento de inscrição que o aluno vai apresentar ao banco. Só que algumas faculdades dizem que a transmissão dos dados dos estudantes está apresentando problemas. Muitas fichas de inscrição são enviadas com informações incompletas e aí não dá para concluir o processo de matrícula. A água da chuva e virar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Ao receber a denúncia, os agentes de trânsito vão dar um prazo de 5 dias para os donos dos carros retirarem os veículos. Se tiver de acordo com essas especificações da lei, o veículo será removido ao pátio e dentro de um prazo de 60 dias, como está previsto no artigo 328, ele será leiloado. Vamos saber agora de previsão do tempo? Isabela Camargo já aqui a postos para falar com a gente. Isabela, bom dia. Alerta de temporal hoje é para onde? Oi, Ana, bom dia para você. Chico, bom dia a todos. Temporal de verão lá para a região sul e o tempo está severo de verdade, tá? No oeste gaúcho pode chover mais de 100 milímetros, já está chovendo em muitas cidades. Agora, antes de detalhar o que pode acontecer hoje, eu preciso te mostrar as consequências da chuvarada de ontem. Em Curitiba, a gente vai começar pelo Paraná. Depois de um forte temporal, a água chegou a invadir uma escola, um colégio durante a aula. As ruas ficaram parecendo rios e parques foram tomados pela enxurrada, como você está vendo aí. Já em Mato Grosso, a BR-163, no município de Itaúba, teve que ser interditada depois do desmoronamento de parte da pista. O desvio agora aumenta a viagem em cerca de 100 quilômetros. Aqui na capital paulista, a tempestade chegou no fim da tarde, 18 árvores caíram de ontem para hoje e algumas ainda estão pelo caminho. Já lá no Maranhão, em São Luís, os ônibus não conseguiam passar pela água, carros ficaram submersos, o mercado central ficou alagado e a previsão é de mais chuva em parte do Nordeste. Vou te mostrar pelas imagens de satélite, nesse momento, como é que estão as nuvens de chuva. Veja só, o Maranhão. E aí as áreas de estabilidade se espalham aqui pela região norte, centro-oeste, sudeste e sul. Olha só, as bombas, né? O aglomerado de nuvens, de cumulonimbus. Desde a madrugada já choveu muito em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, bairro de Jacarepaguá, 60 milímetros e Caldas, em Minas Gerais, 52. E hoje você vai ver, então, em detalhes, que nós temos, então, pancadas de chuva, de novo, do Amapá até o Acre, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, pegando aqui o Triângulo Mineiro, norte de Minas, sul da Bahia, avançando pelo Piauí até o norte do Ceará. Aqui é interessante porque a zona de convergência intertropical tem provocado muita chuva só aqui na faixa norte. Essa umidade não está conseguindo avançar aqui para o interior hoje do Ceará, mas também vai provocar mais chuva, então, no Maranhão. Tempo firme, hoje, mais áreas do Nordeste, todo o estado do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, norte aqui da Bahia, a parte leste do Piauí, uma partezinha aqui do Pará, norte do Amazonas, até aqui a cabeça do cachorro, Roraima, e mais uma vez aqui parte de Minas, Espírito Santo e a porção norte do Rio de Janeiro. As temperaturas ficam assim: 33 graus em Cuiabá, Belo Horizonte, 34 Vitória, 31... Checagem de antecedentes para quem compra armas. Se todas essas mortes não convenceram o presidente a parar de receber doações da Associação Nacional do Rifle, nosso protesto vai convencer, diz a estudante. Em Boston, os estudantes saíram na neve para protestar. Em Nova York, o prefeito Bill de Blasio se juntou aos manifestantes e agradeceu a liderança deles. A jovem Ana acredita que as leis não podem ser tão rígidas que nem a morte de cidadãos provoque a ação dos políticos. Na Flórida, o atirador Nicholas Cruz voltou a se apresentar ao tribunal e ouviu as 34 acusações contra ele, 2 para cada vítima. O Congresso aprovou nesta quarta-feira o Plano de Segurança para as Escolas, que prevê investimentos de $500 milhões nos próximos 10 anos. Uma das propostas é que os professores estejam armados em sala de aula. Isabela Camargo, 8 horas e 39 minutos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Vamos. Choveu mais cedo, né? Agora o céu está bem mais aberto, temos até alguns espaços mais azuis. Com isso, a temperatura vai chegar hoje até os 31 graus e com a umidade que está na atmosfera, teremos as mesmas pancadas de chuva que tivemos ontem, tá? Estamos com as mesmas condições. Podem vir com raios e também com rajadas de vento. Isso vale para toda a região metropolitana. As imagens de satélite já estão aqui, ó, carregadas, tá? De áreas de instabilidade pertinho da gente. Então hoje vai esquentar e vai chover de novo. Amanhã,
mais chuva e chuva volumosa. Inclusive, amanhã teremos menos sol, tá? Não tantas aberturas como hoje. Veja, aqui na área da capital paulista, 20 a 30 milímetros só amanhã. Para o final de semana, a previsão dos meteorologistas é que o calor, então, avance aí dos 28 para os 30 graus e as pancadas de chuva fiquem também só à tarde. Bom, uma sexta cinza, então. Amanhã, sim. Valeu, obrigado, Isa. O Ministério Público Federal está investigando denúncias de cobranças indevidas em aposentadorias aqui no interior de São Paulo. Os aposentados estão descobrindo pagamentos para associações que eles nem sabiam que existiam. Foi o que aconteceu com a Maria Lúcia, que você vê nas imagens. O seu Jair paga contribuição mensal de R$ 30 para a Centrap, também sem ter pedido o serviço. A Centrap, Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas, informou que vai devolver o dinheiro se confirmar a irregularidade. O INSS informou que quem não autorizou o desconto deve ir às unidades do INSS e pedir o cancelamento da cobrança. Olha a trabalheira aí, ó. 20 para as 9 agora, Glória. Atualizando o transporte coletivo, Rodrigo, mostrando aqui, ó, transporte por trilhos, tudo tranquilo no metrô e na CPTM. Pode seguir seu caminho por aí. Agora mostrando algumas imagens para vocês, trazendo a nossa câmera da Radial Leste ao vivo, atualizando aí tudo tranquilo na região do Tatuapé. Bom, na boa, valeu, obrigado. Nada. No município de Itaúba, teve que ser interditada depois do desmoronamento de parte da pista. O desvio agora aumenta a viagem em cerca de 100 quilômetros. Aqui na capital paulista, a tempestade chegou no fim da tarde, 18 árvores caíram de ontem para hoje e algumas ainda estão pelo caminho. Já lá no Maranhão, em São Luís, os ônibus não conseguiam passar pela água, carros ficaram submersos, o mercado central ficou alagado e a previsão é de mais chuva em parte do Nordeste. Vou te mostrar pelas imagens de satélite, nesse momento, como é que estão as nuvens de chuva. Veja só, o Maranhão. E aí as áreas de estabilidade se espalham aqui pela região norte, centro-oeste, sudeste e sul. Olha só, as bombas, né? O aglomerado de nuvens, de cumulonimbus. Desde a madrugada já choveu muito em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, bairro de Jacarepaguá, 60 milímetros e Caldas, em Minas Gerais, 52. E hoje você vai ver, então, em detalhes, que nós temos, então, pancadas de chuva, de novo, do Amapá até o Acre, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, pegando aqui o Triângulo Mineiro, norte de Minas, sul da Bahia, avançando pelo Piauí até o norte do Ceará. Aqui é interessante porque a zona de convergência intertropical tem provocado muita chuva só aqui na faixa norte. Essa umidade não está conseguindo avançar aqui para o interior hoje do Ceará, mas também vai provocar mais chuva, então, no Maranhão. Tempo firme, hoje, mais áreas do Nordeste, todo o estado do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, norte aqui da Bahia, a parte leste do Piauí, uma partezinha aqui do Pará, norte do Amazonas, até aqui a cabeça do cachorro, Roraima, e mais uma vez aqui parte de Minas, Espírito Santo e a porção norte do Rio de Janeiro. As temperaturas ficam assim: 33 graus em Cuiabá, Belo Horizonte, 34 em Vitória, 31 em São Paulo e 35 no Rio de Janeiro. Chico e Ana, abafado hoje, tá? Para vocês e com chuva aí a qualquer hora do dia. Deu uma chuva fortíssima aqui por volta de 1h30 da manhã, viu, Isabela? Agora, diz pra gente como é que vai ser a última sexta-feira do verão. Pergunta especialmente para você, né, Chico? Pois é. Olha, previsão de mais chuva entre São Paulo e Rio de Janeiro. Dá uma olhada aqui no mapa, então, com os acumulados para amanhã. Muita chuva, então, entre São Paulo, Rio, Minas, Mato Grosso, Amazonas, Pará. E no Rio Grande do Sul, a chuvarada de hoje vai dar lugar para o nevoeiro amanhã. Chico e Ana. Tá bom. Obrigado, Isabela. Até amanhã. Especial a entonação para o Chico, né? Olha só. Eu volto já para falar dos aplicativos que ajudam a conseguir emprego sem precisar ir a vários processos de seleção. Nos Estados Unidos, estudantes fizeram passeata para pedir mais controle na venda de armas. Tem a proposta de mudanças também na Previdência Municipal, que terminou em violência na Câmara de Vereadores de São Paulo. A gente vai atualizar tudo para você, outras notícias da capital paulista, 8h02 agora. Hoje é um dia de botar a casa em ordem no aeroporto. 8h23. Glória. Rodrigo, teve um acidente grave essa manhã aqui na Zona Sul. Temos imagens, inclusive, para mostrar para vocês. Dá uma olhadinha aí nas imagens. Vamos rodar aqui, ó. 2 ônibus, não é? Isso, 2 ônibus que bateram na região de Cidade Ademar, né? Um fretado e um de linha. Foi na Vereador João de Luca, com a Juan de la Cruz. E a gente tem a Mariana Aldano, que tá no local do acidente. Vamos para lá? Trânsito liberado aí já, Mariana. Bom dia.
Oi, Rodrigo, Glória, bom dia a todos. Era por volta de 5 horas da manhã, quando os dois ônibus, um fretado e o municipal, bateram aqui bem nesse cruzamento. Algumas testemunhas contaram pra gente que os semáforos estavam apagados, isso por causa da chuva, e que esse cenário, de semáforo apagado quando chove ou quando venta bastante é bem comum por aqui. 3 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. O trânsito por aqui ficou bem complicado, mas às 7h30 da manhã a via aqui principal já foi liberada na Avenida Vereador José de Luca e agora o trânsito flui bem por aqui. Rodrigo e Glória. Ok, obrigado, Mariana Aldano. Vereador João de Luca, João de Luca, é isso aí. Aqui no Waze a gente vai mostrar para vocês, então, como é que está o trânsito. Trânsito liberado, então a gente vê ali que já melhorou a situação. Agora aquele trânsito todo que estava retido ali atrás, está aqui na frente, né? A gente já vê aí um pouquinho mais adiante o trânsito complicado. Teve tumulto e depredação na estação Manuel Feio da linha 12 Safira da CPTM, Rodrigo. Vamos dar uma olhadinha em algumas fotos que uma telespectadora mandou pra gente. Essas fotos foram feitas agora de manhã pela Letícia Natália, que estava lá na estação, viu? Um pouquinho depois da confusão. O tumulto começou com ambulantes e vendedores de bilhetes irregulares, Rodrigo. Segundo a CPTM, quando esses vendedores de bilhetes foram abordados pelos seguranças, eles saíram quebrando tudo que estava em volta e depredaram as catracas. Um dos vendedores ficou ferido, foi levado para um pronto-socorro. CPTM disse que seguranças e passageiros não se machucaram e a circulação dos trens não foi afetada. Valeu, Glória. Obrigado, viu? Nada. Um intervalinho, pessoal. Já vamos mostrar as ideias incríveis que os estudantes apresentam numa feira aqui em São Paulo. E ainda outras notícias da capital paulista. 8h25. Estamos de volta agora para falar de inovação. Uma feira na USP, em São Paulo, reúne invenções de jovens estudantes de todo o país. E alguns desses projetos, Rodrigo, que estão em exposição, quem sabe, em breve podem estar disponíveis aí para todos nós no futuro. Isso aí, muita coisa interessante, viu, Ana? Vamos dar uma olhada juntos? E as empresas também, precisam ficar de olho nesses estudantes, porque as ideias têm mesmo potencial para conquistar os consumidores. Vamos ver. Que tanto assunto tem esses adolescentes? Bom, aqui a conversa é sobre bicicleta. Nada de novo, né? Até que a gente descobre que a bicicleta em questão é feita de bambu e converte a energia das pedaladas em eletricidade. Nós calculamos que em cerca de 30 segundos... Não se pode admitir ataques à honra de magistrados como forma de intimidação. A Associação de Juízes defende também que a apuração dos crimes revelados pela Lava Jato continue de acordo com as leis e de forma independente. Mudando de assunto, aqui em São Paulo, a chuva forte de ontem provocou transtornos no aeroporto de Congonhas. Os passageiros reclamaram da falta de informação. Vamos ver como é que está a situação agora cedo por lá com a Ananda Apple. Ananda, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Felizmente, agora a situação está ótima. O aeroporto ontem ficou fechado por 45 minutos, então estendeu o horário de funcionamento das 11 da noite até meia-noite e meia, e as pessoas ficaram prejudicadas porque houve cancelamento de voos, foram 10 ao todo, e também desvios para outros aeroportos, também 10. Entre 6 da manhã e 8 da manhã de hoje, 42 partidas e 5 atrasos, mas atrasos considerados normais até o momento, entre 10 minutos até meia hora. Então a situação agora não se vê mais nada do que havia ontem à noite. As últimas pessoas deste atraso embarcaram entre 6 e 6h30 da manhã. Rodrigo. Ok, Ananda, muito obrigado pela atualização. Hoje é um dia de botar a casa em ordem no aeroporto. 8h23. Glória. Rodrigo, teve um acidente grave essa manhã aqui na Zona Sul. Temos imagens, inclusive, para mostrar para vocês. Dá uma olhadinha aí nas imagens. Vamos rodar aqui, ó. 2 ônibus, não é? Isso, 2 ônibus que bateram na região de Cidade Ademar, Um fretado e um de linha. Foi na Vereador João de Luca, com a Juan de la Cruz. E a gente tem a Mariana Aldano, que tá no local do acidente. Vamos para lá? Trânsito liberado aí já, Mariana. Bom dia. Oi, Rodrigo, Glória, bom dia a todos. Era por volta de 5 horas da manhã, quando os 2 ônibus, um fretado e o municipal, bateram aqui bem nesse cruzamento. Algumas testemunhas contaram pra gente que os semáforos estavam apagados, isso por causa da chuva, e que esse cenário, de semáforo apagado quando chove ou quando venta bastante é bem comum por aqui. 3 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. O trânsito por aqui ficou bem complicado, mas às 7h30 da manhã
manhã. A via aqui principal já foi liberada na Avenida Vereador José de Luca e agora o trânsito flui bem por aqui. Rodrigo e Glória. Ok, obrigado, Mariana Aldano. Vereador João de Luca, né? João de Luca, é isso aí. Aqui no Waze a gente vai mostrar para vocês, então, como é que está o trânsito. Trânsito liberado, então a gente vê ali que já melhorou a situação. Agora aquele trânsito todo que estava retido ali atrás, está aqui na frente, né? A gente já vê aí um pouquinho mais adiante o trânsito complicado. Teve tumulto e depredação na estação Manuel Feio da linha 12 Safira da CPTM, Rodrigo. Vamos dar uma olhadinha em algumas fotos que uma telespectadora mandou pra gente. Essas fotos foram feitas agora de manhã pela Letícia Natália, que estava lá na estação, viu? Sem precisar ir a vários processos de seleção. Nos Estados Unidos, estudantes fizeram passeata para pedir mais controle na venda de armas. Tem a proposta de mudanças também na Previdência Municipal, que terminou em violência na Câmara de Vereadores de São Paulo. A gente vai atualizar tudo para você, outras notícias da capital paulista, 8h02 agora. Estamos de volta com notícias de agora de manhã. Polícia Civil e Ministério Público estão fazendo uma operação contra fraudes no transporte público no Distrito Federal. Então vamos falar lá em Brasília com a Rita Yoshimine, que acompanha. Oi, Rita, bom dia. As investigações apontam para um desvio bilionário. Bom dia, Ana, Chico, bom dia você que nos assiste. É isso mesmo, Ana. Os investigadores estimam que o rombo chegue a 2 bilhões de reais em 3 anos. Cerca de 300 policiais civis cumprem desde cedo 45 mandados de prisão. 30 pessoas já foram presas. Entre os alvos estão servidores públicos, funcionários do Distrito Federal, responsável por fazer a fiscalização do transporte na capital federal. Ele já tinha sido preso, inclusive, no ano passado, numa outra operação, suspeito de receber propina para liberar ônibus da fiscalização. Segundo os investigadores, o grupo falsificava cartões de vale-transporte ligados a empresas de fachada e daí passava esses cartões nos equipamentos dos ônibus para ficar com o crédito. Portanto, daí, segundo a polícia, esse dinheiro era desviado do sistema de bilhetagem automática do DFTrans e dinheiro era dividido entre eles. Ana, Chico, é com vocês. Obrigado, Rita. Olha, a gente agora fala de uma nova tendência de seleção de candidatos a vagas de trabalho. São as plataformas que enviam o videocurrículo. Vou voltar a falar com o Rodrigo, porque parece, né, Rodrigo, que a tecnologia está tornando todo esse processo de recrutamento mais rápido, mais barato. Está mudando tudo, hein? Tudo em vídeo. É bom para as empresas e também para quem está procurando emprego. O candidato troca aquele currículo escrito por um vídeo falando das suas afinidades com a vaga desejada, por exemplo. E só na última etapa aí os selecionados participam da entrevista presencial. É com agilidade e competência que os garçons deste restaurante na Zona Sul de São Paulo trabalham. E para conseguir a vaga, não teve aquela história de bater na porta com o currículo na mão. De um ano para cá, o processo de seleção para trabalhar aqui no restaurante mudou. Para conseguir uma vaga, os interessados, acredite, não precisaram nem sair de casa. Foi assim, de um jeito diferente, pelo celular. O Glauco, que é gerente de RH do restaurante, contratou uma empresa 100% digital que faz a ponte entre quem está procurando alguém no mercado e quem quer trabalhar. E é tudo pela internet. No passado, eu tinha uma média de 21 dias para... As ideias mais criativas podem virar produtos que vão facilitar a vida de muita gente. São estes os nossos destaques. E hoje é quinta-feira, dia 15 de março. Bom Dia Brasil está começando. Infelizmente, a gente começa a edição de hoje do Bom Dia Brasil falando do assassinato brutal da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Assassinato brutal é a palavra, né? O carro onde ela estava ontem foi atingido por 9 tiros e a vereadora morreu na hora. O motorista dela também foi baleado e morreu e a polícia suspeita que o crime tenha sido uma execução. Horas antes de ser assassinada, a vereadora Marielle Franco do PSOL participou desse evento, um encontro com mulheres negras que foi registrado pelo celular e postado nas redes sociais. A gente tem diferenças, mas é a gente que está morrendo, é o nosso povo que está morrendo, então a gente tem que lidar para avançar. A vereadora voltava de carro com o motorista dela e uma assessora. Marielle estava no banco de trás e a assessora na frente, ao lado do motorista. Eles foram cercados por bandidos em outro carro por volta das 9h30 da noite, no bairro do Estácio, região central do Rio. Os criminosos atiraram várias vezes e fugiram sem levar nada.
Perto do carro, a polícia encontrou 9 cápsulas de bala. A vereadora foi atingida por 4 tiros na cabeça. O motorista Anderson Pedro Gomes, de 39 anos, também morreu na hora. A assessora ficou ferida por estilhaços. Estas imagens divulgadas pelo Jornal Extra mostram a assessora consciente momentos depois do crime ao lado do carro. Ela recebeu atendimento no Hospital Souza Aguiar, no centro, e foi liberada. A principal linha de investigação da Polícia Civil é a de execução. A assessora que sobreviveu ao ataque passou a madrugada prestando depoimento aqui na Delegacia de Homicídios. Ela é a principal testemunha do crime. O deputado estadual Marcelo Freixo, também do PSOL, esteve no local do crime. Essas características são muito nítidas de execução, mas a gente quer isso de qualquer maneira apurado o mais rápido possível. Não é por cada um de nós, é pelo Rio de Janeiro. Isso é completamente inadmissível. Uma pessoa cheia de vida, cheia de gás, uma pessoa fundamental para o Rio de Janeiro, brutalmente assassinada, enfim. Os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer o crime. O secretário de Segurança do Rio, Richard Nunes, divulgou uma nota em que diz que determinou à Divisão de Homicídios ampla investigação sobre os assassinatos. O ministro da Segurança, Raul Jungmann, afirmou em nota que conversou com o interventor federal no estado, o general Braga Neto, e disse que colocou a Polícia Federal à disposição para esclarecer o crime. O caso exige transparência de toda a atividade de investigação. É isso que a sociedade vai exigir, é isso que o interventor e sua equipe vão ter que entregar. O antropólogo e cientista político Luiz Eduardo Soares lembra... Acompanhado desse filho de 5 anos que não se feriu. Os bandidos fugiram levando o carro da vítima. É guerra no Rio de Janeiro. Vamos falar de outro assunto agora que pode afetar a vida de muita gente. A partir de abril, não vai ter mais carteiro todos os dias. Os Correios vão começar a distribuir as correspondências em dias alternados. Vamos saber mais então com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia. É uma regra que por enquanto não vale para todas as cidades, né? Explica pra gente como é que vai ficar. Oi, Ana Paula, bom dia, Chico, bom dia a todos. Não vale, mas são mais de 700 cidades que vão ter essa nova forma de distribuição dos Correios, dia sim, dia não. E olha, vale também para boletos de cobrança, contas bancárias, é bom ficar atento com a data de vencimento. O carteiro Rubens trabalha de segunda a sexta e sempre cumpre o mesmo trajeto. Tem morador já acostumado a conferir as correspondências todos os dias, mas nem sempre a notícia é boa. Costumo pedir coisa de fora, mas eu vejo que quando já chega aqui, já está aqui no Brasil, eles demoram. Já está em posse dos Correios, eles costumam demorar para entregar. E o que já estava ruim para muita gente pode ficar ainda pior. Os Correios anunciaram que a rotina de entrega de cartas comuns vai mudar em boa parte do país. Não vai ser mais diária. A distribuição de correspondências agora vai ser em dias alternados em 740 cidades do país. As pessoas precisam ficar atentas a essa mudança porque ela também vale para os boletos de cobrança. As contas podem demorar mais a chegar. A novidade já começou a ser testada em municípios do Rio Grande do Sul e Paraná. Até 2019, a cada mês, o serviço alternado será levado a mais 50 cidades. Com certeza o serviço fica comprometido, né? Antes, todos os dias eram entregues 31 milhões de correspondências. Agora vão ser bem menos, 20 milhões por dia. Os Correios dizem que o novo esquema é mais uma necessidade de adequação dentro de uma reestruturação que começou há 2 anos. No passado, não muito distante, a atividade postal conseguia pagar todos os custos dos Correios. Hoje, com a queda do volume postal, não consegue mais pagar os custos dos Correios. Nós temos que ir atrás de alternativas e diminuir custos naquilo que é a atividade postal. A mudança no serviço não atinge os telegramas, malotes e as encomendas expressas ou econômicas, como o SEDEX e o PAC. Estas continuam com os mesmos prazos de entrega de antes. No ano passado, segundo o presidente dos Correios, a queda no número de correspondências entregues passou de 12%. Agora os moradores devem ficar ligados aí com a chegada dessas cartas dos boletos de cobrança, né, Ana Chico? Vamos aguardar então. Obrigado, Juliana. E hoje acaba o prazo para as inscrições no FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal, para estudantes que têm renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. O problema é que muitos estudantes dizem que não conseguem, que estão com dificuldades para